Graça e paz, igreja linda do Senhor. Estamos aqui para mais uma quinta online. Glória a Deus por isso, glória a Jesus por isso. Bem, antes de tudo, hoje nós temos muitos versículos para ler. Então, eu já quero convidar você para que você já compartilhe, chama o marido, chama o filho, chama o vizinho, envia para ele, né? Compartilhe com ele esse vídeo, porque palavras, sementes de sabedoria é o que nós necessitamos para viver num mundo tão caído, não é? E são essas palavras de sabedoria, são essas sementes de sabedoria que vão fazer com que a gente tenha uma vida longa, vão fazer com que a gente tenha sucesso e bom êxito em tudo aquilo que nós formos fazer, nas escolhas que nós formos fazer, namoro, noivado, casamento, trabalho, faculdade. Se nós tivermos essas sementes cravadas no nosso coração, nós vamos ter bom êxito. Não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus quem diz isso. Amém? Então, enquanto nós vamos agora para a nossa oração, já quero que você aí já compartilhe, em nome de Jesus, dê uma curtida no nosso vídeo, porque ele vai ter, o YouTube vai entender que ele é legal, que tem sim bom conteúdo e vai compartilhar com outras pessoas. Então nós contamos com a sua ajuda, dá uma curtida e não esqueça também, se possível, comente aqui. Eu vou estar de olho, hein? Amém? Glórias ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós não somos nada sem a Tua palavra. Por isso, nesta noite, nós queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, esta quinta online. Pai, a Tua palavra, ela só precisa ser lida, porque é ela quem tem o poder para transformar, para libertar, para dar um novo sentido aos Teus filhos, Senhor, para dar entendimento, para dar sabedoria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, então nós te pedimos que a Tua palavra fique gravada, Senhor, escrita no nosso coração, para que nós não venhamos errar, para que nós não venhamos fazer escolhas erradas, mas que o Teu Espírito esteja vivo, Senhor, nos traz a lembrança, tudo aquilo, Senhor, que nós lermos nesta noite, tudo aquilo, Senhor, que nós formos meditar durante a semana, Pai. Senhor, esta quinta online nasceu no Teu coração. E nós estamos aqui porque amamos servir a Tua igreja, Pai. Então abençoe desde já, nós te pedimos, Senhor, cada família aqui representada, cada família, Senhor, que vai assistir posteriormente, cada membro da Tua igreja, Senhor, que possa ter parado tudo que está fazendo, Senhor, para estar conosco aqui nessa quinta online, Pai. Senhor, nós te agradecemos, porque sem a Tua palavra, Senhor, esta quinta online não tem um propósito, mas com a Tua palavra, Senhor, esta quinta online, ela pode transformar famílias, ela pode transformar, mudar pensamento, Senhor, assim como o Teu servo disse que nós devemos renovar o nosso entendimento, Senhor, é por meio da Tua palavra, não é por meio, Senhor, de blogueiras ou entretenimento, não, Senhor, é pela Tua palavra que a nossa mente é renovada. Por isso nós te pedimos, Senhor, que estas sementes de sabedoria, Senhor, venham estar cravadas no nosso coração e que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Que nós venhamos, Senhor, sempre nos lembrar o que o Senhor faria diante de tal situação, para nós termos a escolha certa, a decisão correta. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já somos gratos por esse canal, porque a internet foi criada, Senhor, primeiro no Teu coração e hoje ela serve a Tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, hoje e sempre. Amém. E amém, Jesus. Glórias ao Senhor. Bem, na semana passada, no vídeo anterior, nós falamos que o livro de Provérbios, ele ensina o ser humano a como lidar com algumas questões, né? E aí eu anotei aqui para eu não me perder. Então, ensina o ser humano a lidar com as emoções e assim também com o nosso corpo, né? Então, nós falamos sobre ira, ciúmes, vergonha, família, sobre o nosso corpo, nós falamos sobre os nossos ouvidos, nosso ouvido, nós falamos sobre o que nós vemos, né?
E eu queria falar algo com vocês, um assunto que é tão importante, antes de nós entrarmos no assunto desta noite, tá bom? Eu queria falar sobre ansiedade, né? Também é ligada à emoção, mas eu achei tão importante, eu estava relendo aqui, eu falei, nossa, eu não falei sobre esse versículo. Então, eu quero convidar você, se você está com a sua Bíblia aí, vamos passear na Bíblia hoje, vamos na rua chamada Provérbios, no número 12, olha só, capítulo 12, versículo 25a. Então vamos lá. Diz assim: as preocupações roubam a felicidade da gente. E o que eu queria que vocês prestassem assim, ficasse preocupações. É o excesso da gente pensar em coisas que nós devemos entregar para Deus. Se nós ficamos com isso nas nossas mãos, nós vamos gerar ansiedade, e daquela ansiedade frustração, e daquela frustração uma tristeza, e aí você sabe aonde eu vou chegar, não é? Pois então, agora quando nós entregamos toda a preocupação, nas mãos de Deus, elas nunca serão frustradas. Por quê? Nós vamos ter a paz e a confiança em nosso coração. E é nisso que nós vamos obter bom êxito. Para que talvez você possa pensar, mas tudo isso acontece comigo. Não, a Bíblia, nós temos os livros, né, que falam sobre esse tema. Nós vamos ser afligidos, o próprio Jesus disse isso, mas tem de bom ânimo. E aonde nós vamos ter bom ânimo? É lendo a palavra do Senhor. Amém? Se você pegar o livro de Provérbios, se você ler Eclesiastes e se você ler o livro de Jó, meu querido, minha querida, você vai ter bom êxito em todas as coisas. E você não vai sofrer deste mal que é a ansiedade, que é a depressão e outras coisas mais. É claro que nós temos ajuda de profissionais na área. E eles vão te apontar algo que volta para a Bíblia. Então, procure, se for necessário, procure sim uma ajuda psicológica. Mas não se esqueça que o nosso maior psicólogo está aqui. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao Senhor, não é? E é através da palavra de Deus, é através destas sementes de sabedoria de Gênesis a Apocalipse que nós vamos continuar, nós vamos caminhar, prosseguir nessa caminhada até a morada celestial, em nome de Jesus. E eu já estou indo aqui para o meu capítulo número 1 de Provérbios, porque tem um texto maravilhoso que eu quero ler ele antes de nós iniciarmos aqui o texto, porque ele vai falar tudo aquilo que nós vamos ler. Ele vai servir não apenas para o dia de hoje, mas ele vai dar um entendimento maior para o vídeo da semana passada e para os próximos que virão. É a base, amém? Então, eu quero ler com vocês Provérbios 1, do 1 ao 9. Então, diz assim, eu estou lendo a nova linguagem de hoje, a tradução de hoje, a nova linguagem de hoje, é isso mesmo. Que eu acho que é uma linguagem mais fácil para nós lermos um livro tão complexo como é o livro de Provérbios. Então vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar o valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo com que eles entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados, e compreendem os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Quero fazer aqui um adendo, né? Se nós pararmos para pensar hoje, os filósofos, né? Eles dão aquela volta toda para acabar onde? Em algo que a Bíblia já dizia. E eles ficam lá tentando dar uma explicação para aquilo que Cristo, que Deus já explicou
através do teu Espírito Santo, a homens que escreveram a palavra de Deus, amém? Então, continuando, verso 7. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Uau, olha só, gente. Então aqui, Salomão, ele inicia aqui esse livro dizendo esse texto aqui maravilhoso, né? Como diz, os sábios tentam explicar aquilo que nós já sabemos. E hoje, entrando nos temas de hoje, eu disse que nós iríamos falar sobre questões do nosso mundo, que são as questões econômicas, e também nós vamos falar nas questões políticas, né? São, enfim, e dentro desse tema das questões do mundo, dentro das questões econômicas, nós vamos falar sobre justiça, economia e injustiça, administração de justiça, julgamento, direito. Olha só, parece temas assim, tópicos bem sofisticados, né? Glamurosos, mas a palavra de Deus é simples. Se nós tivermos os ouvidos atentos, sem comichões, nós vamos ter a grande facilidade para aprender e compreender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Nós também vamos falar, dentro desse tema questões políticas, sobre prosperidade, tesouro, pobreza, humildade e necessitado. Nós também vamos falar sobre trabalhos e hábitos de trabalho. Nós vamos falar sobre práticas de negócio, prosperidade, honestidade, ação de emprestar, olha só, meu Deus. Vamos falar sobre herança, propriedade, vamos falar sobre loteria, é de Deus? Vamos ver. E vamos falar também sobre trabalho no campo, né? E então nós vamos começar falando sobre administração e justiça. Nós vamos então para o Provérbios 31, que é maravilhoso, gente. Eu já estou meditando já no final dessa quinta online, que nós vamos falar sobre capítulo 30 e 31. Maravilhoso, vocês vão adorar. Então, capítulo 31, no verso 9, diz assim: fale por eles e seja juiz justo. Opa! Vou começar com julgamento direito. Julgamento direito, gente. Então, capítulo 31, verso 9, diz assim: fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Esse é o julgamento que Deus quer que seja feito. E isso tem tudo a ver com essas questões do mundo, né? Sobre as questões econômicas. Um juiz, ele tem o poder para mudar todo a direção, né? De questões. Então, a palavra de Deus, imagine, pense em um juiz tendo a mente de Cristo. Ele vai ponderar em cima daquilo que a palavra de Deus vai colocar no coração dele. Né? Julgue direito, olhe para a necessidade, não olhe apenas para aquilo que tem vantagem. E administração, nós vamos agora para o capítulo 13, 23, que diz: vou fazer aqui uma correção, gente. Vou fazer uma correção leve. Administração de justiça é o verso 31, 9. Eu vou ler de novo. E vou aqui, porque eu me atrapalhei aqui, ó. Administração de justiça. Então, diz assim no verso 9, 31, 9. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados.
Quando um juiz julga com retidão, ele vai proteger o necessitado, ele vai proteger o pobre. Agora, um julgamento direito. Nós vamos para o capítulo 13, verso 23. As terras do pobre produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Que julgamento direito tem que ser esse? Quem tem que ser punido diante deste versículo? Os homens perversos, né? Que estão impedindo que as terras do pobre, que é uma boa pessoa, produzam. Então, o juiz, ele tem que analisar tudo isso. Quem é o culpado por essas terras? É o próprio dono da terra? Não. É aquele que está fazendo mal? É aquele que está prejudicando? Quem é? Então, a palavra de Deus está orientando. O rei Salomão está dizendo que, olhe com os olhos e veja a justiça ou a injustiça que está acontecendo. Então, por isso que tem que ser um julgamento direito. Nós vamos falar agora sobre uma questão que grande parte do Brasil tem e grande parte do mundo tem, que é uma pessoa pobre, uma pessoa com necessidades financeiras, com poucos recursos. Olha só o que a palavra de Deus diz. Nós vamos lá para o capítulo 14, verso 31. Diz assim: quem persegue os pobres insulta a Deus. Quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. Se nós olharmos hoje, quantas pessoas são perseguidas? Quantas pessoas são humilhadas? Pessoas humildes, pessoas que estão levando a vida com dificuldade. Mas olha só, eles não estão insultando aquelas pessoas, eles estão insultando a Deus. Olha só. Quem é o louco? Só quem não tem sabedoria, só quem não teme a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus acima de todas as coisas. Olha como isso é importante, parece foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Muito mais, muito mais. E olha como é um tema, um versículo atual. Mais atual que isso, só um beliscão aí, não é? E 14:21 fala sobre a humildade, então vamos só voltar um pouquinho. Diz assim, desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem ao pobre é feliz. Então, muitas das vezes, quantas pessoas nós vemos que são desprezadas pelo seu recurso financeiro, até mesmo pela sua condição, né? Às vezes as pessoas são muito humildes. Ser pobre não é pecado, gente. E ser humilde também não é pecado. É uma necessidade. Uns nascem com muitos, outros nascem com poucos. Mas é dali que o Senhor vai nos honrar. Nós vamos chegar nessa outra parte. E aí você vai entender que Deus, ele é tão justo, ele é perfeito. Eu penso assim, se Deus me desse hoje muito dinheiro para empregar, eu ia falir. Porque eu não tenho tal sabedoria ainda para administrar. Eu estou aprendendo, graças ao bom Deus. Então, Deus sabe para quem ele tem que dar riqueza, porque são essas pessoas que vão dar emprego para nós. Pode parecer que não, mas olha só, como é importante a nossa nação, ter investidores. Porque são pessoas capacitadas, não só no nosso país, nos outros países também. Porque são deles. É através deles que nós vamos ter o nosso trabalho. Consequentemente, é dali que nós vamos tirar o sustento para nossa casa. Amém? Vamos falar sobre trabalhos e hábitos de trabalho. Eu confesso que esse tema aqui é bem direto, muito direto. Então, nós vamos falar sobre ociosidade. Quem é ocioso aí? Espero que ninguém, né? Eu espero que ninguém seja ocioso. Mas esse é um texto que é um versículo que todo mundo conhece. Aliás, tem muitos versículos no livro de Provérbios que todo mundo conhece, mas se esquece da referência dele. Então, nós temos aqui o verso
capítulo 6, verso 6, que diz assim: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas, enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Olha só, por que esse tema é ociosidade? Porque a formiga não é ociosa, ela sempre está trabalhando. E é assim que o cristão, é assim que o povo que teme a Deus deve ser, seja trabalhando no reino, seja trabalhando para o seu sustento. Nós não devemos ser ociosos, sem achar que não tem nada, porque sempre nós vamos ter o que fazer. Agora nós vamos para o capítulo 10, verso 26. 10, 26 diz assim: nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Olha só, pensa, ninguém tem preguiçoso aí na sua casa, né? Fulano, vai fazer isso pra mim? Ô meu querido, faz isso pra mim. Aí nada acontece. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. E eu acho que aqui nós pecamos um pouco, mulherada. Por quê? Porque às vezes a gente vê que não acontece nada. E o que a gente vai fazer? A gente vai lá e faz. Mas isso está errado. Nós devemos ter graça. Ore antes, Senhor, vou pedir para que a pessoa, né? Mas a palavra de Deus, ela é tão direta e vou aqui, ó, o Espírito Santo aqui me revelando. Isso não é só para a mulher, isso é para o homem, né? Isso são para os filhos, né? Nós não devemos ser preguiçosos. Quando nós tivermos algo para fazer, vamos fazer, seja a ordem que o pai deu, seja a ordem que a mãe deu, seja a ordem que o líder deu, seja a ordem que Deus deu, não sejamos preguiçosos, amém? Glória a Deus, obrigado Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aqui, ó, tá do ladinho aqui comigo, gente, olha, ele tá do meu lado, tá saindo aí no vídeo. Agora nós vamos para o versículo, no capítulo 21, 25, 21, 25, 21, 25, cheguei nele, vamos lê-lo. Diz assim, falando também sobre preguiça, tá bom? O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Poxa vida, que triste. Muitas pessoas morrem, às vezes, sem ter nada. Ou morrem sem ter nada porque lhe faltou sabedoria. Lhe faltou sabedoria. E isso é o que destrói também o homem, né? Porque o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. Quando ele impede do homem, da criação, do Filho de Deus, enxergar e aprender essas verdades, enquanto o Filho de Deus não enxerga isso, ele vai se autodestruindo, né? E morre, muitas das vezes, sem ter nada, porque lhe faltou conhecimento, lhe faltou sabedoria, amém? E é lamentável isso, né? É muito triste. Agora nós vamos falar sobre práticas de negócio. Vamos falar sobre práticas de negócio, não. É um dos temas que fala, né? Provérbios também fala sobre práticas de negócio. E que dentro dessa prática de negócio tem prosperidade e honestidade. Olha só, nós vamos falar sobre a ação de empreender, comprar e vender. Eu vou começar pelo vender, Provérbios 11, 26, diz assim: o comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Parece um assunto atual,
Parece, não é verdade? Pois então. Agora nós vamos para o capítulo 20, verso 14. E esse aqui, Santo Deus, Santo Deus. Capítulo 20, verso 14 diz assim: Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. O que você entende disso? Pois então, sabe aquela pessoa que gosta de barganhar? Eu espero que o Espírito Santo, que a palavra de Deus não esteja falando com ninguém aqui presente, que isso seja apenas um exemplo. Mas sabe aquela pessoa que gosta de pechinchar? Aquela pessoa que vai lá, vai comprar um carro. Nossa, mas tá muito caro esse carro. Olha, o pneu não tá tão bom. Ih, o freio tá meio zoado. Nossa, mas o que é essa mancha aqui no banco? Ah, tem alguma coisa errada aqui. Ele começa a depreciar. Aí o dono daquele carro, ele fala assim, então tá, vou baixar o preço, né? Aí ele compra por um preço menor, porque ele depreciou o produto, e ele leva para casa. Mas olha o que a Bíblia diz. Ele diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. E eu fiz aqui uma anotação. A retidão exige um preço justo e uma honestidade impecável. Quando esse comprador vai lá comprar e ele deprecia e ele pechincha até cair o preço, gente, ele está roubando aquele vendedor. Pesado, né? Pois então. Pense você produzindo um arranjo e você deu o seu melhor ali. A pessoa chega e fala assim, mas não gostei muito do vaso, meio assim, meio esquisito, nossa, essas flores estão tão assim, né? E aí vai só depreciando, aí ele fala assim, nossa, mas tá muito caro, aí eu levo, mas se for por tanto. É justo isso, amados? Quantas pessoas da igreja fazem isso? Eu posso garantir para você que depois que eu conheci o Evangelho, eu sempre tive vergonha de pedir desconto. Sempre tive vergonha. Porque eu acho que se a pessoa está colocando aquele preço, compra quem quer. Você não é obrigado a comprar, né? Então, de fato, pesado esse texto, né? Eu acho que antes da gente for pedir um desconto, pechinchar. Sandra, mas eu não vou barganhar. Tudo bem, mas é um preço que a pessoa está vendendo. Hoje em dia, você não é necessário, você não precisa comprar direto com aquela pessoa na mão dela, né? Que você também vai estar mentindo. Você vai estar depreciando algo que é justo. É só você se colocar no lugar dele. E isso é mais que empatia, né? O mundo vem com essas agendas, empatia para tudo. Só que a palavra de Deus diz que é compaixão, não empatia. Amém? Glória a Jesus. Então, nós vamos agora para herança. Esse também é um texto, gente, bem forte. Então, capítulo 19, verso 14. 19 e 14 diz assim: Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Olha só, isso serve para a mulher e para o homem também, né? Não é assim o homem no geral. Mas olha só, ele pode herdar tudo, mas uma mulher sensata é só Deus quem pode dar. Então, o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas uma mulher, um homem sensato, filho sensato, é só o Senhor quem dá, quem forja. Isso, né? Filme maravilhoso, né? A forja, né? Pois é só o Senhor quem vai forjar esse caráter. E aí, agora eu quero falar sobre posse e propriedade. Está no verso 17, verso 2, que diz assim. E esse também é bem bruto. O escravo sábio mandará no filho
que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. Olha só. Não digo histórias, né? Eu não conheço nenhuma história assim. Mas vamos pegar algum filme, alguma coisa, enfim. Onde você vê que o escravo da casa, ele é tão sensato, ou aquela pessoa que serve, o motorista da casa, ele é tão fiel, ele é tão sensato com o patrão dele, que ele é mais sábio que o próprio filho da casa. E aí, o pai, vendo isso, ele dá a herança, a palavra de Deus é que está dizendo isso, que o sábio, olha só, o escravo sábio, o empregado sábio, mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. Então, às vezes o pai só tem um filho e um empregado fiel. Não tem muito tempo de vida, ele vai fazer o quê? Não, eu vou dar para esse empregado aqui que é muito fiel e é ele quem vai direcionar. É ele quem vai cuidar do meu filho aí, quem vai controlar os gastos dele, é isso. A palavra de Deus está dizendo isso. Então, muito mais vale nós sermos sábios, não que os filhos também não sejam, os filhos também têm que buscar essa sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. E aí agora nós vamos falar sobre, meu Deus do céu, loteria, olha só. Capítulo 16, verso 33, diz assim: os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Ai, vamos fazer a Mega Sena. Ai, meu Deus, nós vamos ganhar. Meu Deus, 30 milhões. Nossa, 30 milhões é pouco, né? 250 milhões. Mas é só Deus, gente. É só Deus quem dá prosperidade. Não tem nada disso, amém? Então, glória a Jesus. E saiu uma reportagem há muito tempo atrás que as pessoas que ganharam ficaram pobres. Meu pai ganhou na loteria esportiva. Eu nem era nascida ainda. Ele perdeu tudo, gente. Ele não comprou uma casa para minha mãe que poderia ter comprado, ele gastou com farra. Literalmente com farra. E não deixou nada para minha mãe, entende? Então, é só Deus quem dá prosperidade. Amém? E aí agora nós vamos falar sobre trabalho, sobre lavoura. Nós vamos lá para o capítulo 14. Eu tenho que correr aqui porque o relógio não para, né, gente? Capítulo 14, verso 4 diz assim: quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. Olha só, gente, às vezes o fazendeiro ganhou lá algo, quer dizer, uma pessoa ganhou uma fazenda e não sabe. A palavra de Deus nos ensina até isso. Olha, coloque aí um animal para puxar o arado, para você não se fadigar debaixo do sol, para você não fazer isso. Coloque 10 cavalos para fazer o arado, coloque 30, compre uma máquina para fazer o arado, para você não ir lá de buraquinho, de enxada em enxada. A palavra de Deus nos ensina até como nós cuidarmos da nossa terra, gente. Olha só, vamos trazer isso para nossa casa, uma casa com muitos filhos. Por que você vai fazer tudo sozinha? Peça ajuda para os seus filhos. É só você e o marido. Por que você vai fazer sozinha? Peça ajuda para o marido. Não é pecado. A mão não vai cair, não é? E os dois vão produzir um lar muito próspero, muito mais unido. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos para falar sobre questões políticas. E como é complicado, né? Essas questões políticas. Então, nós vamos começar com o capítulo 8. E eu já estou me encaminhando para o final, gente. Capítulo 8, verso 16, nós vamos falar sobre justiça, que diz: os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu não sei se você sabe, mas esse capítulo 8 de Provérbios é elogio à sabedoria. Então, olha só, quando aqui nesse texto, a Provérbios a sabedoria está dizendo o quê? Quando um governador, quando os governadores,
eles têm sabedoria, eles buscam a sabedoria, eles vão conduzir, eles vão fazer um bom governo. E assim também é todas as autoridades importantes da terra. A sabedoria às vezes a pessoa, eu sou inteligente. Não, não é. Inteligência e sabedoria são coisas diferentes, né? Mas você vê aí pessoas, o rei Salomão foi um grande rei porque ele era muito sábio e foi Deus quem deu essa sabedoria a ele. E hoje nós podemos buscar essa sabedoria através da palavra de Deus. Amém? Vamos falar sobre julgamento, capítulo 28, verso 5. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Quando a gente pode ter a certeza, sempre podemos confiar de que nada passa desapercebido dos olhos de Deus. E é Ele, o justo juiz, quem vai julgar todas as coisas debaixo da terra. E nada vai passar. Aqui no verso diz o quê? Os maus não sabem o que é justiça. E Deus sabe exatamente disso. E naquele dia, eles também serão julgados por isso. Amém? Vamos lá pro verso... capítulo 29, ó. Capítulo do lado, verso 4, também não, é verso 4. Diz assim: quando o governador é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Parece atual, né? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não vou nem fazer comentário. Vamos falar sobre opressão agora, porque isso também está dentro das questões políticas. Porque um governo, quando oprime o povo, também está pecando, né? Também está colocando uma carga muito pesada em cima do povo. E olha só o que diz no capítulo 28, do 15 ao 16. Vamos lá. Como um leão furioso, ou como um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia... O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. A gente vê que são textos bem atuais, né? Eu vou preferir me calar, porque a palavra por si só, ela fala mais do que 1000 palavras que eu pudesse dizer aqui. Então, vou só repetir esse versículo. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito mais tempo. E que seja assim na nossa nação, em nome de Jesus. É engraçado que esse texto aqui, eu coloquei aqui, que isso me faz lembrar o versículo de Oséias. O meu povo padece por falta de conhecimento. Muitas das vezes, se nós soubéssemos de tantas coisas, o povo escolheria de uma maneira melhor, né? Não só na nossa nação, nas outras nações também. Se o povo soubesse todas as coisas e não ignorasse os sinais, é aquela tal coisa assim, aquela velha história. Se você tá vendo que o namorado bate na mãe, xinga na mãe, você vai casar com ele? Não, são sinais. Né? Se você vê que a pessoa gosta de roubar, gosta de furtar, pega as coisas escondidas, você vai colocar ele para administrar a sua empresa? Claro que não. Então, por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus. E vamos praticar, peraí, o que Jesus faria no meu lugar?
E eu tô falando isso porque eu estou participando de um grupo de livro que está lendo esse livro, gente. Então tá maravilhoso. Então para mim tá tudo sendo assim, o que Jesus faria no meu lugar. Então decida, né? O que Jesus... E eu não falo isso só aqui, em nome de Jesus, que vá para as nações aí. Mas vamos escolher os nossos políticos, porque quando nós escolhemos mal, nós vamos padecer também, amém? E vamos falar agora, dentro dessas questões política, a violência. Vamos lá para o capítulo 10. Olha, nossa, abri já caiu aqui. 10, verso 6, a parte B. As palavras dos maus escondem a sua violência. Assim, né? Direto. Sabe aquela pessoa assim que vem com palavrinhas boazinhas? Pois então. Não. Pois então, é isso mesmo. Agora nós vamos para o capítulo 16. 29. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Eu queria que vocês prestassem atenção. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Essa palavra enganar fez assim, ó, puf, diante dos meus olhos. Porque é exatamente isso que acontece na política. São palavras de engano. E que engana o povo. Mas quem teme ao Senhor não será enganado. Amém? Glórias ao Senhor. E também no verso... agora nós vamos falar sobre... Estamos chegando ao final, gente. Destruição e devastação. Capítulo 21, verso 7. Diz assim... 21, 7. Os maus são destruídos pela própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. É assim, né? Um tapa só. Vou ler de novo. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. Agora nós vamos para o verso capítulo 11, 14a. O país que não tem um bom governador, um bom governo, o país que não tem um bom governo cairá. E é assim, né? Quantos países aí ao redor do Brasil estão caindo? Estão indo à boca rota, o Brasil tem um monte de refugiados aqui no Brasil. Eu passei, muito rápido, já tô terminando, eu passei em consulta num posto em Pirituba e a enfermeira falou assim, nós não temos vaga porque nós estamos atendendo pacientes do país tal, porque estão no Brasil, pacientes do país tal, porque estão no Brasil, pacientes do país tal, porque estão no Brasil, porque estão enfrentando dificuldades lá. Então, assim, glória a Deus que nós temos o SUS aqui no Brasil, gente. Então, não reclame, porque nós temos um SUS e é de graça. Ah, mas demora. Mas é de graça. Até as pessoas de fora vêm para cá. Então, glória a Deus. E eu queria finalizar aqui com o capítulo 11, verso 18, que diz assim: os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o bem e o que é direito, na certa será recompensado. Vamos orar pelos nossos governantes, não apenas do Brasil, da nossa nação, mas por todas as nações, que possamos fazer, que eles possam fazer o que é direito. E certamente Deus vai recompensar aquela nação. Amém? Chegamos ao final. É assim, né? Que nem o livro de Provérbios. É papum assim, é um pra cá e outro pra lá. Mas o livro de Provérbios é assim mesmo, gente. É lindo e maravilhoso. Vamos praticar. Não adianta nós... Você tentou praticar alguma coisa do que foi dito na semana passada?
pratique, não apenas pratique todos os dias, né? Pratique. Sempre que puder, leia, grave, grave, grave. Hoje nós não estamos conseguindo gravar porque é muita informação. E a única informação que importa para nós, de fato, é essa daqui, gente. Amém? Deus abençoe sua vida, sua noite, um bom descanso para você. Obrigada por ter ficado aqui até o final. Se você ainda não curtiu aí, curta o nosso vídeo. Se você ainda não comentou, comente aí. E na próxima quinta-feira nós estaremos aqui na nossa Quinta Online com Sementes de Sabedoria. Beijo para vocês.